Mais de 1 milhão de pessoas passaram por Auschwitz. A maioria nunca saiu. Mas um adolescente esquelético fez o impossível, fugindo de Auschwitz com nada mais que alguns documentos contrabandeados. Como um prisioneiro judeu conseguiu escapar do campo de morte mais infame dos nazistas. Walter Rosenberg nunca foi de seguir ordens cegamente. Ele tinha 17 anos quando o governo eslovaco ordenou que a comunidade judaica se preparasse para a deportação. Mas naturalmente não me ocorreu obedecer a uma instrução tão estúpida. Ele retirou sua estrela amarela e escapou para a Inglaterra. Mas ele não estava apenas procurando segurança. Ele queria se juntar à luta contra os nazistas. Ele nunca chegou lá. Guardas húngaros o pegaram na fronteira e o espancaram por horas, convencidos de que ele era um espião. Mas eles não conseguiram quebrá-lo. Então o mandaram de volta para um campo de trabalho na Eslováquia. Mais uma vez ele tentou escapar, mas mais uma vez ele foi pego. Desta vez ele foi enviado para o campo de concentração de Majdanek, que fazia todos os horrores anteriores que ele sofreu parecerem um dia no parque. Qualquer um que se movesse muito devagar era espancado. Qualquer um que respondesse era baleado. Fome e doença assolaram o acampamento. Os nazistas empilharam os corpos como um aviso para os demais prisioneiros. Isso poderia ser você. Quando um oficial pediu voluntários para trabalhar na fazenda fora do campo, Walter aproveitou a chance. Não havia lugar pior que Majdanek. Ou assim ele pensou. Foi assim que ele se viu espremido em um vagão de gado superlotado. Mesmo lutando para respirar, ele buscava uma saída. Ele poderia pular e fugir quando o trem parasse para reabastecer? Mas a segurança social advertiu que para cada homem desaparecido, 10 seriam baleados. Após 2 dias angustiantes, o trem parou e os prisioneiros cambalearam para fora. Eles haviam chegado em Auschwitz. Este era o maior campo de extermínio nazista, onde aprimoraram a arte do assassinato em massa. Os oficiais da SS separaram os recém-chegados por sexo. Uma fila de homens e meninos, outra de mulheres e meninas. A partir daí, eles seriam divididos novamente. Alguns foram selecionados para a escravidão ou como cobaias em experimentos terríveis. A maioria foi levada para uma área comum e despida para um banho de desinfecção. Estes banhos duravam apenas alguns minutos. No final, as portas se abririam, revelando centenas de corpos mortos. Eles não haviam sido desinfetados. Eles foram mortos por gaseamento. Walter ficou encarregado de remover os mortos e revistar seus pertences. Na maioria das vezes, ele encontrava exatamente o que você empacotaria se estivesse sendo realocado. Utensílios de cozinha, roupas para diferentes estações, lanches de casa. Os nazistas encontravam utilidade para tudo. Alianças, dentes de ouro e até cabelo foram usados. Tudo era reaproveitado e enviado de volta para a Alemanha para financiar a guerra. O ouro era derretido. O cabelo era transformado em enchimento para colchões, cordas para navios e meias para trabalhadores submarinos. Os nazistas não viam suas vítimas como humanos, mas como objetos a serem explorados por valor e desmontados em partes. Toda essa operação dependia de manter as vítimas desinformadas até que fossem trancadas nas câmaras de gás. Se os prisioneiros entrassem em pânico ou se rebelassem, atrasariam os outros transportes e atrapalhariam toda a operação. Walter sabia que apenas uma coisa o separava das outras vítimas. Ele teve sorte de que os guardas o consideraram apto para trabalhar. Mas ninguém permanecia saudável ou forte em Auschwitz. E logo, ele também seria enviado para as câmaras de gás, levando tudo o que viu consigo. Mas se ele fosse enviado para a morte, quem alertaria os judeus restantes da Europa? Quando o recém-chegado apareceu no campo, já era tarde demais. Quem tentasse alertá-los seria arrastado para trás do vagão e baleado. Walter pode ter estado no inferno, mas agora ele tinha uma missão. Algo além da mera sobrevivência. Ele contaria ao mundo o que estava acontecendo. Os judeus da Europa realmente não entendiam que realocação era um eufemismo para a morte certa. Mas e se eles soubessem? E se eles percebessem que não estavam recebendo novas vidas e trabalhos no leste? E se alguém revelasse o real destino dos trens? Eles teriam uma chance de luta. Eles seriam capazes de resistir. Mas como ele poderia informar o mundo sobre este horror? Ele revirou o problema em sua mente repetidamente, enquanto arrastava corpos das câmaras, enquanto mexia nos pertences de pessoas que estavam vivas apenas momentos antes.
enquanto ele tossia, gaguejava e acabava no hospital do campo com tifo. A maioria dos prisioneiros que iam para o hospital nunca mais saía, mas Walter teve sorte. Porque no hospital, ele encontrou um membro da resistência que o trouxe medicamentos e ajudou a recuperar sua saúde. Mesmo nas piores condições, os prisioneiros se uniram, arriscando tortura e morte para resistir aos nazistas. Walter agora fazia parte do grupo. A resistência o ajudou a conseguir um emprego como registrador, um prisioneiro que anotava os nomes e dados das vítimas selecionadas para viver. Ele prestava atenção cuidadosa a cada detalhe. A disposição e geografia do enorme campo, o número de chegadas, de onde eles vinham, o que carregavam, quantos foram escolhidos para trabalhar, quantos foram assassinados no local. Em 1944, soube que prisioneiros construíam uma nova ferrovia que levaria diretamente às câmaras de gás. A linha anterior era incapaz de atender todas as vítimas que chegavam. Quando um guarda-segurança social bêbado riu dizendo que logo teriam salame húngaro, Walter entendeu a situação. Os segurança social roubavam tudo dos novos chegados. Dos judeus franceses eram sardinhas. Dos judeus gregos eram alva e azeitonas. Dos judeus holandeses era queijo. Os nazistas faziam piadas sobre o salame húngaro, indicando que se preparavam para assassinar os judeus da Hungria. Walter planejava sua fuga há 2 anos. Era agora ou nunca. O destino dos judeus húngaros estava em jogo. Mas como você escapa de Auschwitz? Como você passa pela vigilância constante? O arame farpado, as armas, os cães. Ele já havia planejado uma fuga com outro detento no campo, mas seu parceiro tentou fazê-lo sozinho. A segurança social o tinha assassinado com tiros e deixado seu corpo exposto por 2 dias em um banco no meio do campo. Se Walter fosse realmente fazer isso, precisava acertar. Ele e seu companheiro de prisão, Alfred Wetzler, começaram a estudar tentativas de fuga anteriores. Eles analisaram os erros e planejaram mudanças para o futuro. Eles conversaram com outros presos, estudaram a disposição dos campos, trocaram informações secretas e elaboraram um plano. Auschwitz tinha um campo interno para os prisioneiros dormirem e um perímetro externo onde realizavam trabalho escravo. Não havia como passar pelas cercas de arame farpado eletrificadas do campo interno, mas o perímetro externo só era vigiado durante o dia, enquanto os prisioneiros trabalhavam. Walter e Alfred sabiam por tentativas de fuga anteriores que os guardas procurariam no anel externo por apenas 3 dias antes de desistir. Se achassem um jeito de se esconder sob os pés dos guardas por 3 dias, talvez pudessem fugir. Walter e Alfred não eram religiosos. Eles desconheciam que 7 de abril de 1944 foi a primeira noite da Páscoa, celebração da libertação dos israelitas da escravidão no Egito. Isso não teria importado. Não houve Seder em Auschwitz, sem matzah, sem Haggadah, sem longas refeições festivas cheias de perguntas de crianças. Mas sem saber, Walter e Alfred estavam seguindo os passos de seus ancestrais. Assim como os antigos israelitas, eles sofreram por anos. Como os antigos israelitas, eles foram perseguidos por um inimigo que desejava nada menos que sua completa destruição. A dupla cavou um buraco em uma pilha de lenha no acampamento. Os guardas saíram de suas posições e eles entraram furtivamente. Levavam somente os suprimentos mais básicos. 2 tubos metálicos contendo provas dos crimes nazistas. Tabaco e gasolina para mascarar o cheiro e confundir os cães, uma troca de roupas e um pedaço de pão que eles roubaram dos prisioneiros mortos, e lâminas de barbear caso fossem capturados. A morte era preferível a falar sobre tortura e colocar toda a resistência em perigo. E então eles esperaram. 80 horas, 4.800 minutos, 288.000 segundos, enquanto as botas dos guardas batiam acima deles, enquanto os cães ofegavam e rondavam. Lado a lado, Walter e Alfred ficavam imóveis como a morte. A busca terminou após 3 dias, como previsto. Os guardas se preparavam para a noite, enquanto os prisioneiros corriam de volta ao acampamento. Emergiram sob o manto da escuridão. Seus corpos pingavam gasolina e suas pernas estavam bambas, mas conseguiram deixar o acampamento. Agora, a fuga de verdade podia começar. Durante 11 noites, eles atravessaram território inimigo, comendo o pão trazido de Auschwitz e bebendo água dos riachos. Ao cruzarem a fronteira polaco-eslovaca, exaustos e fracos, um contato os ajudou a se comunicar com o Conselho Judeu-Eslovaco. Finalmente, eles haviam conseguido. Eles haviam escapado e poderiam alertar a comunidade judaica húngara antes que fosse tarde demais.
O Conselho Judaico-Eslovaco aguardava notícias de Walter e Alfred. Eles ouviram rumores sobre Auschwitz. Eles aguardaram 2 anos para que alguém confirmasse a veracidade dos rumores. Walter queria controlar suas emoções para dar ao conselho os fatos crus. Mas quando ele e Alfred sentaram para contar sua história, as perguntas eram extremamente ingênuas. "É tão difícil assim sair de lá?" perguntou o conselho. "Como você conseguiu se é tão difícil? Se é realmente tão ruim, por que a Cruz Vermelha não interveio?" Cada resposta reavivava os horrores. Walter tinha 19 anos. Toda a sua família estava morta. Ele acabara de escapar do inferno, tendo visto mais do que qualquer humano suportaria. E essas pessoas eram tão ingênuas. Eles não compreendiam o que ele dizia. Eles não podiam. Ainda assim, Walter e Alfred deram seus testemunhos relatando horror após horror. E eles tinham provas, um rótulo de um recipiente de Zyklon B, usado em uma câmara de gás, dados de um registro central. O conselho ficou em silêncio atônito e anunciou que se reuniria novamente em 3 dias. Walter quase caiu da cadeira. 3 dias? 3 dias representavam milhares de pessoas a mais sendo mortas nas câmaras de gás. O conselho não entendeu que eles seriam os próximos. Ele fugiu de Auschwitz para resgatar outros judeus. Mesmo com pessoas sendo mortas e queimadas, os líderes judeus ainda hesitavam em agir. No dia seguinte, Walter e Alfred ditaram para um digitador seu relatório, compartilhando tudo que memorizaram com tanto esforço sobre Auschwitz. O layout do campo, mapas das câmaras de gás, descrições das vítimas, estimativas dos transportes e relatos de testemunhas oculares e de outros prisioneiros. Eles estimaram que os nazistas haviam assassinado 1.075.000 judeus em Auschwitz desde junho de 1942. Eles ditaram por 3 dias até ficarem delirantes, e então editaram e reescreveram até sentirem que seu relatório era o mais preciso possível. O relatório de 40 páginas continha detalhes que apenas os prisioneiros saberiam, como o fato dos nazistas preencherem formulários de alta para prisioneiros assassinados, fazendo a taxa de mortalidade parecer menor do que era na realidade. Walter e Alfred fizeram cópias secretas e as distribuíram amplamente. O Conselho Judaico-Eslovaco entregou o relatório a Rudolf Kastner, líder da comunidade judaica húngara. Por segurança, Walter assumiu uma nova identidade com documentos falsificados. De agora em diante, ele era Rudolf Vrba, um homem com séculos de ancestralidade ariana. O novo aniversário de Rudolf era 7 de abril à noite em que Walter começou sua fuga milagrosa. Ele conseguiu! Ele alertou a comunidade judaica húngara a tempo de prevenir o assassinato de mais 1 milhão de judeus. Ou assim ele pensou. O relatório Wetzler-Vrba foi publicado anonimamente na Suíça em maio de 1944. Logo, as manchetes surgiram na mídia internacional. 1 mês depois, mais 2 homens fugiram de Auschwitz. Porém, o relato deles deixou Walter enojado. 100.000 judeus húngaros já haviam chegado a Auschwitz. Nenhum havia sobrevivido. Como isso poderia ser? Porque os líderes judeus da Hungria não divulgaram o relatório assim que o receberam. Walter sabia quem ele culpava. Rudolf Kastner, líder da comunidade judaica húngara. Na época em que Walter entregou o relatório, Kastner já estava negociando com os nazistas para garantir a segurança dos judeus húngaros. Mas as negociações fracassaram, e Kastner só conseguiu salvar 1.600, incluindo ele mesmo e sua família. Walter tinha certeza de que Kastner ignorou o relatório para não prejudicar suas negociações com a SS. Era uma mágoa que ele guardaria para sempre. Seria verdade? Kastner realmente priorizou sua própria família ao destino dos judeus da Hungria? Ninguém pode dizer com certeza. Acredita-se que o Conselho Húngaro levou semanas para traduzir e copiar o relatório. Quando conseguiram, já era tarde. Essa história pode parecer um caso claro de certo e errado, mas não é tão simples. A visão retrospectiva é 20 de 20, e o Conselho Judaico Húngaro simplesmente não tinha boas escolhas. Não havia garantia de que o pânico em massa salvaria vidas. Além disso, muitos judeus mais velhos simplesmente não acreditavam que um relato tão horrível pudesse ser real. Mas a fuga de Walter não foi em vão. Depois da divulgação de seu relatório, nações poderosas pressionaram a Hungria para parar de deportar judeus. Os governos espanhol, suíço e turco, a Cruz Vermelha, até mesmo o Papa imploraram ao regente húngaro que parasse os trens.
Forças britânicas e americanas bombardearam Budapeste, lançando panfletos alertando que os responsáveis pelas deportações seriam punidos. Por fim, o líder húngaro cedeu, interrompendo as deportações em 9 de julho de 1944, poucos meses depois que Walter escapou. Em menos de um ano, a Alemanha se rendeu. O exército soviético libertou Auschwitz e Walter, agora Rudolf, começou a reconstruir sua vida em pedaços. Ele se tornou um bioquímico. Ele se casou com uma amiga de infância e teve 2 filhas. Ele testemunhou em Nuremberg e viu seu relatório levar criminosos de guerra nazistas como Adolf Eichmann à justiça. Ele se mudou ao redor do mundo. Ele escreveu uma memória. Ele manteve um senso de humor maldoso, mesmo ao testemunhar contra negadores do Holocausto, apenas 40 anos após sua fuga do genocídio mais sistematizado da história. Ele tinha feito o impossível. Ele salvou centenas de milhares de judeus, levou criminosos de guerra à justiça e forneceu o tipo de detalhes que ainda são, infelizmente, necessários hoje em uma época em que está se tornando cada vez mais na moda negar ou minimizar o Holocausto. Walter Rosenberg, ou Rudolf Virba, era um herói, e sua história deveria ser contada para todos.